que uma pessoa tem que levar em conta quando ela escolhe um método de estudos para concurso? Bom, vamos lá. O primeiro aspecto que ela tem que levar em conta é a validação do método. Anota aí, aspecto número 1, validação do método. E veja, validação do método não é só ele ter sido usado por quem passou, tá? Ter sido usado por quem passou não significa que o método seja validado. Por quê? Porque a pessoa pode ter características específicas que ela tenha criado um método e aquele método funciona para ela, tá? Então, por exemplo, o fulano passou no concurso sem fazer questões, só lendo a lei seca. Nunca fez nenhuma questão, só leu a lei seca e o fulano lá passou no concurso. Será que esse método de estudos que ele utilizou é um método validado? Resposta: não, não é um método validado. Por quê? Porque pode ter funcionado para ele, mas não significa que vá funcionar para outras pessoas. Então, o método, a validação do método, ela acontece quando a pessoa usa um método e depois ela aplica em outra e essa outra pessoa também é aprovada com o método que ela criou. Ou seja, ela conseguiu desenvolver um método que não se aplicou só a ela, que ela conseguiu transformar uma sequência de etapas e ela conseguiu comunicar isso para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa conseguiu ser aprovada com este método. Isso é um método validado. Então, um método validado é um método que não foi só usado pela pessoa que o criou, mas foi usado por uma terceira pessoa e esta terceira pessoa também foi aprovada com este método. Por isso que quando eu vejo professores das disciplinas, né, professor da matéria X, da matéria Y, quando eu vejo professores que nunca orientaram alunos, que nunca lidaram com concurseiros no dia a dia, quando eu vejo esses professores ensinando o método e falando sobre método, isso me preocupa. Por quê? Porque o método pode ter funcionado para aquela pessoa, quando ela passou. Mas será que o método funcionaria para outras pessoas hoje em dia? Será que o método funcionaria para outras pessoas que não fosse essa pessoa? Então, cuidado, tá? Validar um método é algo muito importante. Validar um método é algo sério. Validar um método é você conseguir transmitir aquele conhecimento para uma outra pessoa e fazer essa outra pessoa aplicar esse conhecimento e fazer essa outra pessoa executar o método e, por fim, ser aprovada. Então, pode parecer algo simples, mas não é. Dá muito trabalho transmitir um método de uma pessoa para outra. Então, cuidado, cuidado. Escolha um método validado. Ah, professora, e o método que o meu Concur Friend usa para estudar? Nesse caso, nem ele passou com o método, tá? O método não foi validado porque nem ele passou. Esse Concur Friend, ele tá te mostrando o jeito como ele estuda, mas esse jeito nunca foi utilizado por um aprovado. E isso tem aos montes no Instagram, tem aos montes nos grupos de WhatsApp. Então a pessoa nunca passou num concurso e passa o dia inteiro falando de estudo para concurso no Instagram ou no WhatsApp. Se ela quer fazer isso, tudo bem, ela pode estar fazendo isso para compartilhar as dificuldades que ela tem, etc e tal, mas ainda não é um método validado. Ainda não é, porque essa pessoa ainda não foi aprovada.
ela não só não foi aprovada, mas ela ainda não fez ninguém ser aprovado com esse método que ela usa. E como eu disse, não basta a pessoa ter sido aprovada. Ela tem que fazer uma outra pessoa ser aprovada. Ela tem que conseguir transmitir o conhecimento dela para uma terceira pessoa. Então, meus queridos, de coração, cuidado com o Concur Friend, que pode ser uma pessoa super legal, que pode ser uma pessoa muito engraçada, muito interessante, pode ser uma pessoa ótima de acompanhar, de seguir. Cuidado com seguir fielmente o que o Concur Friend está falando. Ele ainda não foi aprovado. Ele ainda não aprovou ninguém com o método dele. Então, esse método ainda não foi validado. E cuidado também com dicas de professores, de pessoas, de aprovados, de servidores, que só foram aprovados uma vez e que só eles passaram com o método deles. Então, o professor foi aprovado lá, ele dá aula da disciplina X e aí ele fica falando de como ele estudou. O servidor dá uma entrevista lá no podcast X e aí ele fica lá falando como ele estudou. Legal, beleza, pô, é uma experiência, mas cuidado, porque isso ainda não é um método validado, porque um método validado ele tem que ser replicável. Ele tem que ser utilizado e dar certo com outras pessoas, não só com quem criou, né? Se o Claude Troagot faz uma receita, na cabeça dele aquela receita pode funcionar do jeito dele, ele fazendo, mas aquela receita só vai ser validada quando uma terceira pessoa em casa pegar aquela receita do Claude Troagot, reproduzir e também der certo. Porque senão pode ser o jeito do Claude de fazer aquela receita. Dá para sacar isso? Isso é muito importante. E do validado. E quando eu digo validado, por um aprovado e replicado por esse aprovado. Ou seja, usado por um terceiro aprovado que também foi aprovado com o método dessa pessoa.